Olá, queridos do Irmão Altino, estamos aqui mais uma vez para que nós possamos estudar as palavras de Jesus, que nos esclarecem acerca da nossa existência, fazendo com que nós tenhamos mais esperança, mais fé, mais amor, mais resignação, para que nós possamos enfrentar os nossos desafios, vivendo-os de uma forma digna, honesta, mas também esclarecedora, para que nós não sejamos só aqueles que seguem as palavras sem estudar os contextos, nem compreender as verdades atrás dos ensinos, mas sim aqueles que estamos nos esclarecendo para que possamos pouco a pouco irmos nos libertando dos nossos medos, das nossas angústias, não é? Daquilo que ainda nos prende os passos no nosso processo de evolução espiritual. E hoje estamos aqui para falar das partidas e das chegadas. Então vamos começar a falar da reencarnação através deste livro que nos acompanha durante este processo de reaprendizado da vida, que é o Evangelho por Emmanuel, onde ele comenta apenas Mateus. Então nós pegamos aqui Mateus capítulo 18, versículo 8. Assim, se a tua mão ou teu pé te escandaliza, corta-a e lança-a de ti. É melhor para ti entrar na vida mutilado ou coxo, do que tendo duas mãos ou dois pés e ser lançado no fogo eterno. Então, esta passagem está no Evangelho sobre o título Estranha Moral, em que supostamente o Cristo pede para que nós cortemos aquilo que é motivo dos nossos escândalos ou das nossas quedas, ou dos nossos comprometimentos. No caso, a figura simbólica nos traz a mão ou o pé. Então, Jesus nos fala de coisas muito úteis, porque a nossa mão é aquilo que nos ajuda a pegar as coisas, a escrever, a nos colocar no mundo, o pé nos dá sustentação. Então, Jesus diz que mesmo na iminência de coisas que nós achamos muito úteis, se elas são motivo de escândalo, corta-as fora. Ou seja, se elas não vão agregar para nós valor, é melhor então que nós cortemos-as fora. Porém, o que Jesus estava querendo dizer? Que nós podemos, através do processo reencarnatório, burilar, polir, tirar aquilo que nos compromete os passos da evolução. Então, mesmo que seja precioso ou topicamente precioso, nós estamos aqui nas nossas chegadas reencarnatórias para que nós possamos fazer realmente esta libertação daquilo que nos sobrepesa o coração. E daí nós lemos o estudo que se chama Reencarnação, por Emmanuel. E este texto está no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 108. Vamos lá, reencarnação. Unicamente a reencarnação esclarece as questões do ser, do sofrimento, e do destino. Em muitas ocasiões falou-nos Jesus dos seus belos e sábios princípios, ou seja, apenas a reencarnação esclarece para nós uma sorte de significados da nossa existência, questões do nosso ser, esclarece questões do nosso sofrimento, esclarece questões do nosso destino, para onde nós vamos, para onde nós caminhamos. Apenas a reencarnação, unicamente, é o termo que Emmanuel usa, nos esclarece desses nossos destinos. Esta passagem de Mateus é sumamente expressiva, tenho que concordar com Emmanuel. É indispensável considerar que o mestre se dirigia a uma sociedade estagnada, quase morta, ou seja, então ele usa essas palavras simbólicas para dar uma sacudida nas pessoas, né? Para que elas possam despertar, entender os seus chamamentos e não perder este processo da reencarnação, ou seja, não perder esta chegada no orbe em que nós temos uma jornada para trilhar, para quando for a nossa partida, nós possamos levar o nosso bornazinho mais cheio do que mais vazio, mais cheio de conquistas e mais vazio de débitos. Então, este movimento contínuo e ininterrupto das partidas e das chegadas, e esse entremeio, que é estarmos aqui na Terra ou estarmos errantes no mundo espiritual, é exatamente para o nosso aprendizado, para o nosso autoconhecimento, para a nossa libertação das nossas mazelas. Então, por isso que Emmanuel diz que esse trecho de Mateus é sumamente expressivo. Sigamos. No concerto, é indispensável considerar que o mestre se dirigia a uma sociedade estagnada quase morta. No concerto das lições divinas que recebe, o cristão, a rigor, apenas conhece de fato um gênero de morte, a que sobrevém a consciência culpada pelo desvio da lei. E os contemporâneos do Cristo, na maioria, eram criaturas sem atividade espiritual edificante, de alma endurecida e coração paralítico, ou seja, aquela sociedade que o Cristo pegou, ela estava amorfa, vivendo por viver, sem realmente empregar significado à sua existência. Aí veio Jesus trazendo essas considerações para que realmente nós fizéssemos pensar a utilidade da nossa vida.
Não é pra gente estar aqui, né, deitado em berço esplêndido, esperando as coisas acontecerem, sem que nós nos empreguemos em atitude e esforço para realmente modificar os padrões, os quais nós trazemos de outras reencarnações. Então, nos diz Jesus, a expressão melhor-te é entrar na vida representa a solução fundamental. O melhor para a gente é reencarnar. Então, estarmos vivos é a nossa melhor solução para que nós possamos realmente progredir, evoluir, aparar as nossas arestas, curar as nossas dificuldades. Acaso não eram os ouvintes pessoas humanas? Referia-se, porém, o Senhor à existência contínua, à vida de sempre, dentro da qual todo espírito despertará para a sua gloriosa destinação de eternidade. Então, este ininterrupto fio da nossa existência, onde estamos vivendo hoje um capítulo, é onde nós nos despertaremos para a essência da nossa vida, aquilo que realmente tem valor para a gente, agrega valor para a gente. Na elevada simbologia de suas palavras, apresenta-nos Jesus o motivo determinante dos renascimentos dolorosos. A gente pode até pensar, mas meu renascimento não é doloroso. Estamos vivendo num orbe de provas e expiação, então a gente pode considerar que ele tem um pouquinho de dor para ser vivida, compreendida, assimilada e superada. Exatamente pela condição espiritual em que nós estamos e ainda pela terra que nos abraça. Segue Emmanuel, em que observamos aleijados, cegos e paralíticos de berço, que pedem semelhantes provas como períodos de refazimento e regeneração, indispensáveis à felicidade por vindoura, ou seja, em qualquer condição que nós nasçamos, é a condição necessária para que nós aparemos as nossas arestas, para que na próxima chegada, na próxima reencarnação, nós possamos vir mais leves, desprendidos dos débitos que trazemos. Quanto à imagem do fogo eterno, incerta nas letras evangélicas, é recurso muito adequado à lição, ou seja, nem isso Emmanuel extingue. Ele fala, é bom deixar esse fogo eterno ali para dar uma apavorada nas pessoas, para que elas ganhem um pouco mais de consciência. Não uma apavorada que as constranja à paralisia das suas atitudes. Mas assim, olha, melhor eu tomar passo na minha vida para que eu não me comprometa a ponto deste sofrimento quando espírito errante. Porque enquanto não se dispuser a criatura a viver com o Cristo, será impelida a fazê-lo por 1000 meios diferentes. Se a rebeldia perdurar por infinidade de séculos, os processos purificadores permanecerão igualmente como fogo material. Ou seja, gente, não é melhor que nesta reencarnação, nesta nossa chegada, nós despertemos para o chamamento de Jesus? Para que nós possamos fazer este processo de autoeducação, de despertar da nossa consciência, para que nós não purguemos neste fogo eterno, exatamente também da consciência pesada, dos débitos não cumpridos nessa nossa chegada, para que a nossa partida ela seja uma partida talvez mais calma, mais tranquila, mais sublime, em que nós, até o nosso momento final, nós paguemos a cota dos débitos com os quais nós reencarnamos para que os cumpramos. Que existirá na Terra enquanto seu concurso perdurar no tempo, como utilidade indispensável à vida física, ou seja, aquele fogo material das adversidades, das dores, das dificuldades, permanecerá na Terra, perdurará aqui, como utilidade indispensável à vida física, ou seja, ainda é útil para que a nossa vida física nós aprendamos através do ministério da dor, mas pode ser que nós despertemos antes, nós não precisemos mais nos incutir deste sofrimento, para que nós possamos, então, libertários, seguirmos adiante de uma forma mais leve. É imperioso que nós assim pensemos. E para que nós possamos agregar um pouco mais de conteúdo à nossa fala, da essencialidade das nossas chegadas, bem como também é necessário que nós partamos, para que no mundo espiritual nós possamos dar continuidade a este passo evolutivo, aprendendo mais, assimilando mais, com fé, sem que nós necessariamente caiamos aos umbrais mais tenebrosos, aos abismos mais dolorosos, mas antes, porque fomos realmente obreiros, não é, da nossa reconstrução, nós possamos nos libertar e seguirmos adiante, sem tantos pesos nos nossos corações. Eu me lembrei de uma passagem de Chico Xavier que está no livro Contos e Apólogos. Li esses dias, porque eu estava procurando algo do Chico para completar uma fala. E ele nos conta o seguinte, que ele teve o prazer de encontrar a avó e sua neta, que moravam nas cercanias de Pedro Leopoldo, quando Chico ainda era jovem.
E qual é a história dessas duas pessoas? Então, esta avó um dia teve seus 15 anos de idade e ela foi prometida a casamento para um grande senhor de terras, filho dos senhores da República do Café com Leite, né? Então, originários daquela estirpe. Ela foi prometida em casamento para este homem. E então eles se encontraram apenas 3 vezes antes do seu casamento. Uma para se apresentarem, 2 para um jantar de família e o terceiro que foi no dia efetivo do seu casamento. Casaram-se então e ela foi morar nas terras do seu marido. Só que ela se deparou com uma situação bastante difícil. Ele era extremamente ciumento, muito possessivo, dominador. Nem a sua própria família ela conseguia ver. Passado o tempo, ela engravida do seu filho, nasce sadio. Porém, aquele homem, quando deita os olhos no menino, que se parecia muito com a mãe, ele enfia na sua cabeça que aquele rapazinho se parecia com o capataz da fazenda, o qual ele manda dar fim. E então ele rechaça o menino, deixa que vivesse na casa grande, pois que afinal diziam ser seu filho, ele não admitiria aquela vergonha. Mas na sua cabeça ruminava aquela ideia que aquele menino não era seu, enlouquecido de ciúmes que estava. Passado o tempo, ela engravida de novo e agora vem uma menina. Não havia como ele fazer o mesmo julgamento, porque a menina era a sua cara. Então não havia como ele dizer que era filho de Cicrano ou Beltrano. Era a sua cara. A menina cresce na casa dos seus 15 anos, também é prometida em casamento, nas mesmas condições que fora sua mãe. Casou-se com o seu marido, tendo-o encontrado apenas 2 vezes antes do dia do casamento, tal qual a história de sua mãe. O tempo passava, a mãe pouco e raramente podia visitar a filha, tamanha possessividade do seu marido que achava inclusive que o genro olhava para a sua esposa com olhos de sedução. Porém, quando a menina engravida, já nas beiras de dar à luz, ela estava num parto muito difícil e manda chamar a mãe. O homem não teve o que fazer, levou a esposa até a sua filha, que a ajudou no trabalho de parto, e realmente nasceu uma criança em incontáveis dificuldades. Era uma menina, de membros superiores atrofiados, os ombros eram todos curvos, a sua coluna fazia um S, saltava pelo corpo afora, as mãozinhas eram todas tortas, apenas o rostinho era lindo, e o resto do seu corpinho, as perninhas eram todas deformadas. A avó então tomou aquela criança no braço, olhou detidamente, limpou a menina e falou para a filha que ela se preparasse. Deitou a menina no braço da filha e a sua filha, então revoltada e assustada com aquele pequeno monstro que ela pegava no colo, arremessou a criança janela fora. A avó não teve dúvida, pulou janela fora atrás da neta, catou a neta no colo e fugiu, embrenhou-se na mata. Correu sem parar, parando talvez 2 dias depois, onde ela não houvesse mais sinal de que estava sendo perseguida. Fugira para uma nova existência. Ela e a sua netinha. Indo morar, então, quase que nas cercanias de Pedro Leopoldo, em uma comunidade ribeirinha, quase quilombolas. E ela ali conversava com eles poucamente, morava numa taperinha, e Chico teve notícia destas 2 pessoas, tendo ido ajudá-las para que aquela taperinha se tornasse pelo menos habitável, mas a senhora não queria muito. Ela disse: Chico, me basta um pau a pique e uma cama de palha. E era ali que ela habitava junto da netinha, que cuidava com desvelo e muito amor. Um Natal, Chico nos conta que ele estava junto dos seus, com aquela mesa farta, e ele lembrou das 2, ele disse: meu Deus, tenho que ir ter com elas. Fez um fardinho de comida e levou. Diz que foi um dos natais mais felizes que ele teve. Passados alguns anos, as 2 continuavam ali vivendo, até que Chico estava trabalhando, ele teve uma palpitação no seu coração, e logo Emmanuel lhe disse: é chegado o momento da partida da menina. E então Chico não viu a hora que o expediente acabasse, colocou-se correndo para chegar até aquela taperinha, quando ele viu que no céu voava alto um espírito iluminado, liberto das suas provas reencarnatórias. Chico chega então até aquela casa e depara-se com um fato, o qual ele já havia sabido. Realmente a menina havia desencarnado. Porém a sua avó não chorava, ela sabia que algo lhe contava no coração, que ali estava um espírito que se libertara de dores atrozes. Passado talvez 3, 4 meses, era a avó que seguiu os passos da neta,
porque já havia também findado a sua jornada, o tempo da sua jornada na Terra. E ela parte para a espiritualidade maior, sobre os olhos do Chico, que também viu rumar para o alto um rastrinho de luz. Então, os amigos de Chico, no centro, em uma de suas sessões, eles disseram: Chico, mas como ambas sofreram, embora tivessem vivido conosco em dignidade, nós não conhecemos a sua história. Chico lhes disse assim: apenas basta saber que, em uma outra reencarnação, eram irmãs e nasceram à época da Santa Inquisição. E ambas denunciavam pessoas que não tinham culpa em nada, para que elas fossem submetidas ao tribunal de julgamento da Santa Inquisição. Quem era o julgador era o seu irmão. E os três viviam neste conluio de denunciar pessoas para o tribunal da Santa Inquisição. E então perguntaram para Chico: mas Chico, por quê? E Chico esclarece: àquela época, pessoas que eram denunciadas tinham as suas fortunas divididas entre os denunciantes e o tribunal. Aqueles que denunciavam ficavam com 30% do pecúnio da pessoa e os 70% restante iria para a igreja. Então nós vemos que estavam ali duas irmãs, reencarnadas como avó e neta, comprometidas com as suas consciências, que precisavam de outra chegada para que neste período da vida reencarnada elas pusessem um fim àquele passado delituoso através da prova e expiação dos seus atos, que se findou então quando da sua partida. Meus queridos, estamos todos aqui na mesma condição, cumprindo os nossos débitos, para que quando nós partamos, o nosso coração esteja leve, a nossa consciência esteja tranquila, porque, como nos disse André Luiz, nós seremos espíritos completistas. Muita paz no seu coração, que esta semana seja uma semana abençoada e que em breve nós possamos nos ver pessoalmente. Um beijo, querido. Até a próxima.